É isso aí, pessoal. Estamos de volta com dicas e análises para o Lotofácil. Esse aqui é o mais novo fechamento criado a pedido de um grande amigo inscrito, tá? Lotofácil, padrão repetidas, padrão das molduras, tá? Onde você trabalha com a estratégia da moldura da Lotofácil. A Lotofácil, para quem não sabe, nós temos diversos padrões e um dos padrões mais consistentes da Lotofácil é justamente o padrão da moldura. Lotofácil são 15 dezenas sorteadas e das 15 dezenas sorteadas, mais de 60% estão dentro da moldura, porque o padrão da moldura geralmente sai entre 9 a 11 dezenas do sorteio, tá? E visando isso que foi criado esse fechamento exclusivo aqui do canal. Vamos seguir juntos aqui para o fechamento. Bom, pessoal, esse aqui é o fechamento criado a pedido da Fabíola, né, que é uma inscrita do canal. É o fechamento molduras perfeitas, onde você trabalha justamente com o padrão da moldura. Aqui nós temos a atualização automática dos sorteios. Basta você clicar aqui atualizar sorteios e ele busca automaticamente os sorteios da Lotofácil. Vamos aguardar aqui enquanto o sistema faz a atualização. Nós temos aqui a frequência e presença, né, e falha, na verdade, das dezenas sorteadas da Lotofácil, representada aqui acima, tá? Vamos aguardar aqui a atualização. Nós tínhamos aqui presença 4 aqui, presença 6, falha 4, né? Presença 4 e presença 6. Vamos lá aqui qual que são o histórico dessas dezenas. Olha, para quem é inscrito no canal já conhece agora o histórico das dezenas. Olha aqui, pessoal. Estava muito atrasado e saiu 2 concursos consecutivos, tá? O Lotofácil, tá? A presença aqui de 1 a 5. Na maioria dos sorteios sai 3, com possibilidade de 4. Nesse sorteio aqui saiu 5, ó. Estava atrasado. Por isso que é interessante olhar, né, isso aqui, ó, o visual das dezenas. A última vez que ocorreu foi no 3027. E agora retornou aqui no 3062 e repetiu novamente no concurso 3063. O padrão 2 não estava tão atrasado, saiu novamente, e agora está atrasado o padrão que mais ocorre, que é sair 3 vezes, aliás, 3 dezenas de 1 a 5, tá? Esse aqui é o padrão que está mais atrasado. Agora, olhando aqui, presença 4 e presença 6, olha, eu já falei sobre isso aqui no canal. Dezena que é presença 4 ou muitas vezes presença 5 são dezenas duvidosas, tá? Pode ser que você venha, né, ela venha, mas na maioria dos sorteios ela vem uma quinta vez e falha, ou até mesmo na presença 4 ela falha para o próximo sorteio. Por isso aqui, ó, presença 4 e presença 5 fica de vermelho, que vocês têm que ter uma atenção especial a essas dezenas. Já a presença 6 e presença 7 são ótimas dezenas para você estar fixando ou colocando ela na maioria dos jogos, porque geralmente são dezenas que vêm no histórico aí de 7 a 8 sequências nos sorteios da Lotofácil, tá? Aqui, ó, você vai notar que aqui visualmente, ó, nós temos aqui, ó, 3, 6, 9 e aí falhou, tá? Geralmente é esse aqui que é o padrão, pessoal. O 7 a 8 falha. Aqui, ó, 3, 6, 8 e falhou, tá? E como está na presença 6, eu acredito que essa dezena vai vir uma sétima vez. Então, dezena 21 é uma ótima dezena para você estar fixando ou colocando ela na maioria dos jogos. Dezena 22 e dezena 5, tá? Olha, a 22, se você olhar aqui o histórico dela, ela foi passar desse concurso aqui, ó, para 6 nesses concursos aqui acima, tá? Mas na maioria dos concursos aqui, ó, ela vem 2 vezes falha, 3 vezes falha, 3 vezes falha, aqui ela veio 4 vezes. Então, o histórico de falha dela, se for olhar a comparação com a dezena 5, é muito superior, tá? Mas como ela tá vindo sempre com a dezena 21 casada com a 21, olha, dessas 2 dezenas, eu acredito que uma vai falhar para o próximo sorteio, tá? Então eu aconselho sempre você estar fazendo o desdobramento. Por quê? Porque aí você pode colocar as 2 dezenas, elas vão cair alternadas dentro dos jogos. Mas se fosse para mim falar para vocês qual que tem tendência de falhar, olha, pessoal, eu acredito que seja a dezena 22, tá? Mas é que nem eu falei com vocês, para não ficar de fora nenhuma nem outra,
eu aconselho você tá colocando elas em um desdobramento, tá? Aqui nós tivemos um salto, né, de 3 dezenas, aqui nós tivemos mais outro salto de 3 dezenas, no mais aqui foi tudo normal. Voltando aqui ao fechamento da moldura, deixa eu atualizar aqui com vocês, o último sorteio. Pronto, pessoal, aqui ó, aqui está atualizado com o último sorteio. Olha, o padrão da moldura veio 11 dezenas da moldura, pessoal, foi o que eu falei com vocês anteriormente, tá, no início do vídeo. O padrão da moldura é um dos padrões mais consistentes, tá? Você vai notar que aqui, ó, saiu exatamente, ó, 11 dezenas da moldura, ó, representado pela cor da lotofácil. Aqui nós temos o miolo, ó, saiu exatamente 4 dezenas. A Fabíola estava numa dúvida com relação à quantidade de dezenas que tem que acertar. Isso vai muito da estratégia que você está utilizando. Aqui tem várias estratégias. Nós temos aqui molduras perfeitas, tá? O que são molduras perfeitas? É o padrão da moldura que você acertando as dezenas do miolo, você tem 100% garantido os 15 pontos, tá? É 100% garantido. Por exemplo, eu vou clicar aqui, ó, molduras perfeitas. Aí aqui nós temos aqui exatamente os 3 padrões da moldura que mais ocorre, que é o padrão 9 de moldura, 10 de moldura e 11 de moldura. Você vai notar que nesse último sorteio, qual que foi o padrão que saiu? 11 de moldura, ok? Aí aqui você tem que digitar, você tem que escolher um padrão. Aí eu vou escolher aqui o 3, tá? Ok. Aí aqui ele está falando aqui, ó, matriz das molduras perfeitas escolhidas, que é o 11. Aqui ele está te mostrando, ó, deixa eu chegar aqui para vocês verem, ó. Aqui ele está te mostrando as dezenas do miolo, ó, que são justamente essas dezenas aqui, ó. Ok? Aí ele está falando ali, ó, você deve escolher exatamente 4 dezenas do miolo, ok? Aqui, ó, quais são as dezenas que saiu aqui no sorteio? Ali, ó, 12, 13, e você tem que digitar e dar um espaço, tá? Para você digitar a próxima dezena. 17, 19. Olha, na molduras perfeitas 11, qual que é a vantagem? Nenhuma dezena da moldura fica de fora. Todas elas entram dentro do fechamento, tá? E você tem que acertar as dezenas do miolo. Ali, acertando as dezenas do miolo, aqui, ó. Aqui os 15 pontos, ó. Uma premiação de 15 pontos, 55 premiações de 14, 550 premiações de 13, 1.650 premiações de 12 e 1.650 premiações de 11, tá? É o fechamento perfeito das molduras, tá? Hoje é um vídeo mais explicativo, né, de como que funciona esse sistema. Aí você me fala, Oliveira, são muitos jogos? Aqui, pessoal, a quantidade de jogos está aqui acima, ó. Porque é o que eu falei com vocês, é o fechamento perfeito, é a quantidade de jogos. Aqui, ó, também está mostrando aqui para vocês, ó, é a quantidade de jogos necessários para o quê? Para garantir ao apostador o retorno financeiro. Ó, mas aqui tem um porém, ó, aqui nós temos os filtros do canal, tá? Ah, ó, você vai notar que nesse último sorteio aqui nós temos o padrão da cruz, do miolo, primos, da soma, padrão de repetidas, par e ímpar, múltiplo de 3, mágicos. Então, se você usar aqui os filtros, o que vai ocorrer? Nós vamos diminuir em muita quantidade de jogos, tá? Ó, vamos pegar aqui o último sorteio, vamos pegar aqui pelo padrão, ó, de primos. Qual que foi os primos? Ó, veio 4 primos, tá vendo aqui o botão vermelho, em primos? Você clica aqui em primos, aí aqui, ó, aí ele te dá 3 opções. A, conservador, que é o padrão que mais ocorre, é assim, entre 5 a 6, tá? Flexível, 3 e 4. Você vai notar que esse aqui, ó, nesse último sorteio, se encaixou dentro do B, tá? B é C, misto, ou seja, é o padrão, é fora do padrão, tá? Então você tem que escolher. Aí, ó, vou escolher o B, vou dar um OK. Aí ele está fazendo o filtro. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Aí, pessoal, saiu de 4.368 para 56 jogos. Aqui, ó, 56 jogos. Ok? Olha lá, ó, saiu de 4.000 para, né? Olha lá, 56 jogos. E aqui dentro dos jogos, ó, nós pegamos aqui, ó, 14 pontos, 15, 25, 27, tá vendo? Nós pegamos várias premiações, ó, ok? Então, para isso que servem os filtros. Os filtros servem para justamente diminuir a quantidade de jogos, entendeu?
Então aqui você vai notar que está funcionando direitinho. Esse botão aqui, ó, o restaurar, ele restaura. Eu vou até tirar ele daqui, que ele ficou um pouquinho amassado, podemos dizer dessa forma. Então eu vou colocar ele aqui acima. Vou só tirar aqui os filtros. Aí eu vou passar ele aqui para cima, tá? Porque senão fica difícil o apostador identificar o botão restaurar. Aqui, ó. Agora aqui vai dar certo, ó. Tá? E aqui voltou tudo ao normal, ó. Ok? Então, o outro sistema que tem é você aqui, ó, gerar aqui, ó, tá? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu ver aqui, é salvar, fechar, Fibonacci Primos, aqui, TXT. Nós temos um botão de apagar, pessoal, tá? Aqui, ó, esse aqui que é o de apagar, ó, restaurar Lotofácil. Ele apaga todos os jogos, ok? Então, você vai notar que aqui funciona direitinho, como pode notar. Agora aqui, ó, se você clicar aqui, ó, ele vai te dar três opções. Esse aqui já é outro fechamento, tá? Olha, o interessante desse fechamento aqui é que a Fabrício tinha pedido para criar esse primeiro. Só que esse primeiro não é interessante para o apostador. Por quê? Ela estava pensando no padrão da moldura que se repete de um concurso por outro, tá? Deixa eu clicar aqui para atualizar aqui para vocês. Olha lá. O padrão da moldura, né, saiu exatamente dessa moldura aqui, ó. Saiu 6 do último sorteio, só que ficou aqui, ó, mais 5 dezenas. Deixa eu diminuir aqui, pessoal. Aqui, ó. Só que aqui, ó, saiu mais 5 dezenas da moldura que não faz parte do último sorteio, tá? Por isso que não é interessante o 1, entendeu? Então, o mais interessante aqui seria o 2, mas o 2 se encaixaria no molduras perfeitas, ou então aqui no 3. Só que o 3, o interessante dele é que ele é flexível. Quando você digita o 3, ele te dá a opção de você escolher as dezenas da moldura, tá? Então, por exemplo, eu posso colocar lá 1, 2, ou então 1, 3, olha lá, 4, 5, 6, 10, 11, 15, 16, 21, 22, 24 e 25. Ou seja, eu não vou trabalhar com todas as dezenas da moldura. Eu vou trabalhar com aquelas dezenas da moldura que eu acredito que vai sair no sorteio. Aí você dá um OK, ó. Aí ele te dá uma outra opção, ó. Qual o padrão da moldura que você deseja? Você acredita que vai vir 6 de moldura, 7 de moldura, 8 de moldura, 9 de moldura, 10 de moldura ou 11 de moldura? Você vai notar que nesse último sorteio, ó, saiu foi 11 de moldura. E se eu tivesse escolhido o 5? Se eu tivesse escolhido o 5, que são 10 de moldura, o 10 de moldura é um dos padrões para quem é mais conservador. Como geralmente sai de 9 a 10, de 9 a 11, quando você escolhe o padrão 10, o que vai acontecer? Se vir um padrão 10 e você acertar as dezenas, você tem uma grande chance de pegar os 14 pontos e lacrar os 15, tá? Se você vir um padrão 9, o que vai ocorrer? Se você acertar as dezenas, você tem 14 pontos garantido. E se vir um padrão 11, você tem 14 pontos garantido, desde que você acerte o quê? As dezenas do miolo, ok? Então aqui, ó, vou fazer aqui com vocês o padrão 5, só para mostrar para vocês, depois eu faço o padrão 11. Vou colocar aqui 5, que é justamente 10 de moldura, mas você vai notar que nesse sorteio, ó, saiu foi 11, tá? Aí, ó, acertando os 10 de moldura, aí ele tá falando aqui, ó, acerte 5 de miolo, é o que eu falei com vocês vão perder uma dezena. Vocês já perderam uma dezena, né, daqui da moldura, porque saiu 11, e aqui eu teria que acertar 4, e aí tá me pedindo 5, porque eu escolhi 10 de moldura, entendeu? Olha lá, vamos acertar aqui comigo, ó, vou pôr ali 9, 12, 13, 17 e 19. Você vai notar que existe exatamente 5 dezenas aqui, ó. É só dar um OK. Olha lá, aí tá falando aqui, ó, a combinação perfeita que vai te garantir os 15 pontos, que nesse caso aqui vai ser 14 pontos, é 286 jogos. Mas ele te pergunta quantos jogos você deseja gerar. Ou seja, se você quiser jogar de forma econômica, você pode gerar até 3 jogos apenas, ok? Mas a combinação perfeita é 286. Aqui, ó, 286, ok? Aqui ele te dá a informação, né, das suas escolhas, né, a opção utilizada, a opção 3, que era 10 de moldura, tá?
Ah lá, moldura disponível. Eu escolhi 13 de moldura, tá? Um total de moldura são 16. Moldura por jogo, é o que eu falei. O 3 é o 10 de moldura. Miolo por jogo, 5. Total por jogo, 15 dezenas por jogo. Aqui as combinações. Só dá um OK. Aqui, pessoal. 11 jogos. Aqui, ó. 14 pontos aqui bem no início, ó. Ok, 11 jogos de 14 pontos, 110 premiações de 13 e 165 premiações de 12 pontos, tá? E isso ocorreu por quê? Porque eu escolhi 10 de moldura. Eu fui conservador, eu joguei no padrão intermediário, entre o 9 e o 11 de moldura, tá? Agora, se eu escolho diferente, ó, vamos lá, vou apertar aqui o 3. Agora eu vou selecionar aqui as dezenas da moldura novamente. Olha lá, eu estou acertando as dezenas do sorteio. Aqui, pessoal. Você vai notar que as dezenas estão caindo aqui, ó. E eu estou escolhendo algumas dezenas a mais. Olha lá, 16, 21, 22, 23, 24 e 25. Eu acredito que eu acertei todas as dezenas na simulação. Deixa eu ver aqui. 1 e 5, 6 e 10, 11, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25. É isso aí, pessoal. Aí dou um OK. E aqui ele pergunta qual o padrão de moldura que você deseja. Dessa vez eu vou no 6, né, que foi o padrão que saiu, ok? Aí eu dou um OK. Aí ele fala aqui, ó, que eu tenho que acertar, escolher 4 dezenas do miolo. Quais são as 4 dezenas do miolo que saiu? Ah lá, 12, 13, 17 e 19. Aí dá um OK. Aí ele tá falando aqui, ó, dentro das combinações possíveis, existe 78 jogos, ou seja, em 78 jogos, ele vai me garantir os 15 pontos. Aí ele está perguntando aqui, ó, quantos jogos você deseja gerar? Você pode jogar na máxima, que é 78, ou pode jogar com menos jogos. Eu vou jogar com 78. Como aqui tem filtros, né, eu posso diminuir através dos filtros. Aí, ó, vou dar um OK. E aqui está me informando, ó. Ó, opção utilizada 3, moldura disponível 13, né? Foi o mesmo padrão, escolhi 13 das 16. Moldura por jogo. Esse moldura por jogo, pessoal, quando a Loto Fácil sai o padrão 11 de moldura, é o mais interessante para o apostador. Por quê? Porque fica mais econômico. É que nem eu expliquei para vocês no vídeo anterior com relação à quantidade de jogos com a quantidade de combinações possíveis, que nem deu o exemplo da água para vocês, tá? Aqui, ó, miolo por jogo 4, total de jogos, vamos dar aqui o OK. E aí, pessoal, aqui, ó, um jogo de 15 pontos, 22 premiações, aqui também vocês conseguem visualizar, ó. 22 premiações de 14 e 55 premiações de 13 pontos. Aqui, ó. Tá vendo? Tudo isso aqui é premiação. Aqui os 15 pontos aqui, ó. Tá? Eu só não coloquei aqui a quantidade de jogos, mas tipo jogo 1, esse aqui seria o jogo 2, esse aqui é o jogo 3, tá? Jogo 4, depois eu posso fazer essa atualização aqui, mas você vai notar que funciona perfeitamente, tá? Esse aqui é um fechamento flexível, tá? Onde nós temos aqui uma flexibilidade do apostador escolher tanto a moldura como as dezenas do miolo. Esse aqui apaga. Aqui nós temos filtros inteligentes. Vamos pegar um outro sorteio aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu atualizar aqui. Ó, desse sorteio aqui anterior, ele já veio o padrão 9. O padrão 9 é um padrão que mais gera jogos, tá? O padrão 10 e o padrão 11 são os melhores. Mas também vai pegar premiação? Claro que vai. Aqui, ó. Eu vou pegar aqui em Loto Fácil. Eu não estou usando as molduras perfeitas, tá? Estou usando aqui, ó, o fechamento Lotofácil. Eu vou fazer os dois para vocês verem, ó. Vou digitar 3, que eu quero escolher as minhas dezenas. Agora aqui ele está pedindo para escolher as dezenas da moldura. Vão acertando ali comigo, ó. 2, 3, 4, 5, 6, olha lá, 11, 15, 16, 21, 22, 24 e 25. Você vai notar que eu escolhi mais dezenas do que saiu aqui na moldura. Tá vendo? Aí eu vou dar um OK. E aqui ele te pergunta qual o padrão da moldura que você deseja. Você tem que escolher um padrão. O padrão que mais ocorre é de 9 a 11. Nesse sorteio aqui, ó, o padrão da moldura foi o padrão 9. Então qual que é o padrão 9 aqui, ó? É o 4, tá vendo? Você digita 4, aí ele te dá essa opção aqui, ó.
Aí tá falando aqui, ó, escolha as dezenas do miolo. Ele te mostra as dezenas do miolo e tá falando que você escolheu 9 de moldura e que você tem que escolher 6 dezenas do miolo. Quais são as 6 dezenas que saiu aqui no sorteio? Olha lá, 7, 8, 9, 12, 13 e 18. É só dar um OK. Aí ele tá falando aqui, ó, combinações possíveis, tá? São 220 combinações, ou seja, se você tiver acertado as dezenas da Lotofácil, tanto da moldura como do miolo, ele está te afirmando ali que em 220 jogos você vai ter os seus 15 pontos da Lotofácil. Aí ele te pergunta quantos jogos você deseja gerar, tá? Se eu gerar nos 220, como eu fiz uma simulação de acertos, eu tenho 100% de certeza que eu vou lacrar os 15 pontos, ok? Aqui, ó, só dá um OK, ó. Aqui, pessoal, uma premiação de 15 pontos, 27 de 14, 108 de 13 e 84 premiações de 12 pontos, tá? Aqui, ó. Aqui as premiações. Aqui, ó, os 15 pontos aqui, ó. Tá? Então, ou seja, funciona perfeitamente, né? A Fabíola perguntou quantas dezenas eu tenho que acertar? A quantidade suficiente para você lacrar, entendeu? Então, se for, por exemplo, da moldura, nesse aqui veio 9. Ó, tanto é, ó, nesse aqui já veio 11, que foi no concurso anterior, que foi o 3.763. Falando nisso, pessoal, deixa eu até, aqui o da moldura tá atualizado. Aqui, ó, tá vendo? Aqui os padrões da moldura, ó, tá vendo? Ó, no 3.763, ó, 3.763. Aqui, 11 de moldura, tá? O 12 de moldura não existe aqui, porque justamente ele é um padrão um pouco fora do padrão. Mas se você jogar 11 de moldura, você lacra justamente os 15 pontos, tá? Agora aqui, voltando aqui, pessoal. Ó, esse aqui foi o padrão 11, tá? Ó, se eu for aqui em molduras perfeitas, eu posso escolher aqui o 3. Se eu escolher o 10, eu vou lacrar o quê? 14 pontos. Se eu lacrar 100% o padrão 11, ó, que é justamente o 3, ó, e eu acertar a dezena do miolo, olha lá, 8, 9, 14 e 17. Eu vou ter o quê? Os 15 pontos. Aqui, ó, 15 pontos, 55 premiações de 14. Só que são muitos jogos, mas você pode diminuir nos filtros. Agora vamos utilizar aqui o filtro da soma. A soma aqui veio 188, que é a soma das dezenas, tá? Vamos ver aqui, soma, ó. Eu vou clicar aqui em soma. Aí ele te dá o filtro da soma, cara. Universal, que é o que mais ocorre, você vai notar que aqui, ó, ele está dentro do que mais ocorre, ó, 188. Olha lá, aqui a soma universal é de 171 a 220. Então, se eu digitar aqui o A e dar um OK, você vai notar que vai diminuir a quantidade de jogos. Ó, não diminuiu muito, mas diminuiu, ó, de 4.363 para 3.754. Mas aí você tem os outros filtros, tá? Por exemplo, aqui, ó, vamos pegar o filtro aqui, par e ímpar. Qual que é o par e ímpar? É esse aqui, ó. Vamos clicar nele aqui, ó. Aí ele te dá a opção. Aí você vai diminuindo a quantidade de jogos, ó. Conservador, 7 a 8 ou 7, 8, 7 ou 7, 8. Que é 8 par e 7 ímpar, ou o inverso, 7 ímpar e 8 par. Esse aqui veio quantos? Aqui, ó. Veio dentro do conservador lá, 8 ímpar e 7 par. Então você pode ir dentro do padrão, só clicar o A e dar o OK. Aí, ó, já caiu novamente, ó, para 2.664. Tem mais filtros, ó. Você vai notar que aqui, ó, nós já conseguimos ver algumas premiações de 14 pontos, tá? Vamos lá, Fibonacci. Qual que foi o padrão de Fibonacci aqui, pessoal? Vamos lá. Eu esqueci de colocar o padrão de Fibonacci, pessoal. Depois eu vou colocar aqui para vocês, tá? Justamente para nós fazermos o filtro. Vamos lá, então, aqui, deixa eu ver aqui. Múltiplo de 3. Aqui, ó, múltiplo de 3 veio 5, tá? Aqui, ó, vou clicar aqui, múltiplo de 3. Aí ele te dá a outra opção. O mais seguro, 4 a 5. Qual que veio? Veio 5, tá? Então aqui, ó, eu posso colocar A ou então o B. O B é agressivo, ele pega jogos com 4, 5 e 6. Então, tanto se eu tivesse escolhido o A como o C, ia fazer um filtro dentro do padrão que ocorreu na Lotofácil. Aqui, eu vou dar um OK.
Ó, você vai notar que saiu de 4.368 para 1.965, ou seja, já diminuiu bastante, tá? Então aqui, ó, nós já aplicamos filtro de par e ímpar, de soma, múltiplo de 3. Agora eu vou dar cruz. Da cruz aqui veio 5. Aí, ó, vou aplicar o da cruz. Aí, ó, da cruz aqui, ó, forte. É o A, tá vendo? 4 a 5, que é o que mais ocorre. Misto, 3, 4 e 5, tá? Médio, 3 ou 6, tá? Ou 3 ou 6. E o arriscado, que é o fora do padrão. Então, eu vou dentro do A. Né? Aqui você vai notar que nesse sorteio mesmo, ele veio muito dentro do padrão da Loto Fácil. Olha lá, A. Aí, ó, diminuiu novamente, né? Mais a quantidade de jogos. Agora aqui nós podemos saber, eu acho que primos. Não sei se eu fiz o dos primos, pessoal. Vamos fazer aqui o dos primos. Deixa eu ver aqui. Primos aqui veio 6, está dentro do conservador. A. Ó, você vai notar que diminuiu de 4.368 para 645 jogos. E dentro dos 645 aqui, ó, ainda nós estamos lacrando os 15 pontos, ó. Tá vendo, ó? Diminuiu, ó, de 4.368 para 645 jogos, ok? Então, existe a possibilidade, sim, de você chegar a uma grande premiação. E aqui tem um padrão de repetidos do último sorteio. Qual que é o padrão de repetidas? Ah lá, 9. Você clica aqui e ele te fala aqui, ó, ouro, 9 ou 11, não é de 9 a 11 não, tá, pessoal? É 9 ou 11, tá? Você vai notar que o padrão de repetidas veio o padrão 9, então veio dentro do ouro. Se você acreditasse que ia vir 8 ou 10, era B. E aqui o esmeralda, ele é um pouco mais abrangente. Ele pega 7, 9, 11 ou 12. Como eu quero filtrar dentro dos padrões, aqui eu vou colocar aqui que A, que é ouro. Eu vou clicar aqui em OK. E dentro daqui nós aplicamos o filtro, né? Você vai notar que nós acabamos perdendo, pessoal. Bom, pessoal, vocês devem estar me perguntando por que nós perdemos, Oliveira, os 15 pontos. É por causa disso aqui, pessoal. Como eu estou fazendo simulação, o último sorteio, que foi o sorteado, ele acabou entrando na análise, tá? Agora aqui, ó, para fazer a simulação, eu teria que ter tirado esse último sorteio. Agora sim, ó, se eu clicar aqui, ó, no filtro de repetidas e escolher o padrão que veio, que foi justamente o padrão 9, ó. Tá vendo aqui, ó, repetidas último sorteio, padrão 9. Qual que é o padrão 9? É o ouro. Então é só digitar o A, dar um OK. Ó, tá fazendo o filtro. Aqui, pessoal, fez o filtro, tá? Então aqui nós temos aqui nossas premiações totais, tá? Sem filtro. E aqui nós temos nossa premiação com filtro, ó. E você vai notar que diminuiu de 4.368 jogos para 1.281 jogos. Aí basta você utilizar a sua intuição. Você pode aplicar os outros filtros, né? Como pode notar. E os filtros, pessoal, eles funcionam perfeitamente, tá? Aqui nós temos um botão restaurar. Uma outra forma de você aplicar o filtro, tá? Esse aqui é muito interessante, ó. Aquele apostador que é intuitivo, o que que ele pode fazer? Você vai notar que aqui, ó, nesse último sorteio, ó, qual que foi o início? É o que eu falei com vocês no início do vídeo. Ó, o início aqui foi o quê? Ó, linha cheia, que foi o concurso 3.763. Veio início 1, 2, 3, 4, 5. Só que aqui, como uma moldura perfeita, ele pega todos esses inícios, ó. Ele começa com o início 5, que é aqui, ó. Você vai notar que aqui nós temos o início 5. Aí depois ele passa para o início 4, depois ele passa para o início 3 e depois ele finaliza no início 2. Existe o início 1? Existe, mas ele é fora do padrão, muito fora da curva. Então eu não coloquei ele aqui porque ele passa em muito a quantidade de jogos. Então eu trouxe aqui os inícios que mais acontece, tá? Então aqui, ó, para você fazer um filtro, tá, inteligente dentro disso aqui, você pode clicar aqui, ó, Intuição Milionária Apostador. Você clica aqui e ele te pergunta aqui, ó, digite o padrão exato. O que que é o padrão exato? É justamente o início que você acredita que vai sair no sorteio. Ó, vou digitar ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Basta você dar um espaço entre as dezenas, dar OK, e ele vai trazer o início que saiu nesse sorteio. Aí, pessoal.
Ó, saiu de 4.368 jogos para o quê? 462 jogos. Entendeu? Olha, diminui muito a quantidade de jogos. Você vai notar que todos os inícios aqui, ó, é o início 5. Não existe início mais início 4, dezenas de 1 a 5, o início 3 ou início 2. Não. Existe aquele início de 1 a 5. Acá, nós visualizamos aqui alguns jogos de 14 pontos. Aqui, ó, tá vendo? Todos os inícios aqui, ó, é de 1 a 5, ó, mais jogos de 14 pontos. Aqui, os 15 pontos aqui, pessoal. Tá? Aqui, ó, os 15 pontos. Ok? Ou seja, existe a possibilidade de você trabalhar de diversas formas com esse fechamento, pessoal, tá? É um fechamento mestre das molduras, por isso que eu chamo ele de molduras perfeitas da Lotofácil. Aqui você restaura, como pode notar. Aqui nós temos o filtro master. O filtro master é isso aqui, pessoal, tá? É isso aqui que eu tenho mostrado aqui para vocês, ó. Ó, qual que é o padrão que saiu nesse último sorteio? Ah lá, é o D, não é? Ah lá, ó, início 5. 5 dezenas de 1 a 5, ó. Então basta você clicar aqui em D, ok? E dar um ok. Aí ele vai fazer o mesmo filtro. Olha lá, vai sair de 4.368 jogos para 462. Olha lá, filtro aplicado. Tá vendo? Há diversas formas, pessoal, de você trabalhar com esse fechamento. Esse fechamento aqui é um dos fechamentos mais completos que existe para a Lotofácil. Aqui, ó, restaurar. Ele restaura todos os jogos. Qual que é a diferença desse aqui, ó? Deixa eu até diminuir esse aqui, ó, porque o filtro, quando ele está sendo aplicado, ele está chamando diminuir no master. Eu não quero isso. Aqui, ó. Acho que aqui ele está protegido. Aí, pessoal. Aí o que que acontece? Aí nós temos aqui os filtros. Qual que é a diferença da intuição milionária do apostador para o filtro master? Que a intuição milionária é justamente isso aqui, ó. Vamos pegar aqui o último sorteio. Deixa eu apagar aqui com vocês, ó. Tá? Eu gosto de mostrar para vocês cada detalhe, porque faz a total diferença. Aqui, ó. Vamos aqui, ó, atualizar sorteios. Vamos puxar o último aqui. Aí tá fazendo a atualização. Aí atualizou. Setinha para baixo. Ó, qual que foi o início aqui? 1 e 5. Correto? Ó, na intuição milionária, deixa eu fazer aqui, vamos fazer o acerto aqui. Aqui veio o que? Padrão de repetidas, padrão da moldura. Vamos pegar aqui o último sorteio. Esse aqui foi o último sorteio, foi o padrão 11 de moldura. Vamos fazer o acerto aqui de novo, pessoal, rapidinho, ó. 3. Vamos fazer molduras perfeitas. Né? Vamos fazer molduras perfeitas, é o 2. Aqui, ó, 2. Aí, 6, né, que veio 11 de moldura. Aí, tem que digitar 06, tá, pessoal? Esse aqui é um pouquinho mais exigente. Vamos lá, 2. Olha lá, 06. E aqui acertar as dezenas do miolo. Olha lá, 12, 13, 17, 19. Pode ser, que a quantidade é perfeita. Aí, pronto. Aí nós lacramos os 15 pontos, ok? Isso aqui dava para você também fazer por aqui, ó, molduras perfeitas. Então, vamos lá. Aqui nós temos aqui os 15 pontos, tá? E você vai notar qual que foi o início? 1 e 5. Na intuição milionária, né, do apostador, é o que eu falo com vocês. Se ele quisesse digitar aqui, ó, ele está perguntando qual que é o início. Qual que foi o início aqui de 1 a 5? Foi 1 e 5. Não foi 1 e 3, não foi 1 e 4, foi 1 e 5. Nesse aqui, ele vai puxar somente os jogos que tem o quê? Olha lá, se eu digitar aqui, ó, 1, espaço 5, ele só vai trazer para mim esses jogos que tem o início 1 e 5, que foi o que aconteceu nesse último sorteio, ó. Aqui eu vou dar um OK. Esse aqui já é um filtro mais avançado, tá? Ó, você vai notar que aqui, ó, saiu de 4.368 jogos para 55 jogos. E dentro dos 55 jogos nós temos o quê? Os 15 pontos, ó. Aqui, ó, várias premiações de 14, 13 pontos, aqui os 15 pontos. Tá vendo, ó? Aqui, ó. São 55 jogos apenas. OK? Aqui eu vou restaurar. Ó, agora qual que é a diferença? Nesse aqui, ó, o filtro master, ele é diferente porque ele não faz a distinção, por exemplo, de início 1 e 5,
né? Que nem aqui no Intuição Milionária. Ele vai puxar todos os inícios. 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4. Todos os jogos que começam dessa forma. 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5. Ou seja, se o sorteio veio dentro de um desses padrões aqui, ó, ele vai fazer o filtro, vai puxar todos esses jogos e vai excluir todos esses restantes aqui, ó, que é o início 3, todos os inícios 4 e o início 5. Como esse sorteio aqui, ó, vem o início 2, ou seja, vai diminuir em muita quantidade de jogos, ó. Que nem aqui, ó, o filtro master. Aqui você vai escolher, aqui é o filtro A, tá vendo? Ah lá, filtro B. Ah lá, filtro C. Tá vendo, ó? Filtro D, tá vendo? Aí, ó, só clicar aqui no A, dar um OK. Ó, no outro foi 55 jogos. Esse aqui vai ser um pouco mais, porque vai ter mais jogos. Vai ter início 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5. Mas vai sair de 4.368 jogos para 550 jogos, tá? Aí, ó, você vai notar que funciona perfeitamente. E aqui tá os 15 pontos, ó. Você vai notar que no processo, ó, nós perdemos muitas premiações. Por quê? Porque nós estamos aplicando filtro, tá? Aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí, ó, funciona perfeitamente, tá, pessoal? Deixa eu só diminuir aqui também, porque na hora que eu tô clicando aqui, esse aqui é o botão salvar, esse aqui é o botão fechar. Aí, agora sim fica melhor, né, pessoal? Aqui, ó. Pronto. Aí, ó. Certinho. Agora aqui vocês conseguem visualizar direitinho todos os jogos. Aqui, ó, 14 pontos. E dentro dos 550 jogos, nós temos o quê? Os 15 pontos da Loto Fácil. Essa aqui é a premiação com filtro e essa aqui é a premiação sem filtro, tá? Por isso que aqui tem muito mais premiações. E aqui tem muitas menos premiações, mas tem o principal, que é justamente o quê? Os 15 pontos da Loto Fácil, tá? Uma premiação de 15, 24 de 14, 147 premiações de 13, 270 premiações de 12 e 108 premiações de 11 pontos, ok? Ou seja, funciona perfeitamente, pessoal. Aqui nós temos filtros estratégicos, né? Justamente para alavancar as premiações, né? Deixa eu só fazer aqui, só alinhar aqui, pessoal. Eu gosto de ser muito perfeccionista com relação aos fechamentos, que é algo que eu desenvolvo para mim e trago para vocês, apesar que esse fechamento aqui, ele foi baseado num padrão de molduras perfeitas que já foi criado aqui no canal. Mas a Fabíola tinha pedido, tinha dado ideia, né, pessoal? Muitas vezes vocês têm ótimas ideias, mas algumas vezes as ideias não se encaixam dentro dos padrões, né, das loterias. Mas visando isso, eu fiz esse fechamento mestre, podemos dizer dessa forma, tá, das molduras. Você vai notar que tem diversas formas de chegar às grandes premiações, lembrando sempre que o apostador tem que acertar as dezenas, nesse caso aqui, do miolo, né? Ou se você estiver julgando aqui no padrão Loto Fácil, né, que gera o fechamento, se for no 3, você tem que acertar além da moldura, mas você tem que acertar as dezenas do miolo também, beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha esclarecido, né, a dúvida da Fabíola com relação ao fechamento molduras perfeitas. E lembrando sempre que utilize sempre a intuição de vocês. Aqui eu vou fechar aqui com o visual das dezenas. Basta você utilizar a intuição de vocês. Aqui nós temos aqui, ó, para quem é inscrito já conhece esse padrão, hein? Qual que é o padrão? É isso aí, pessoal, amarelinha. Aqui, ó. Você vai notar que ela tá vindo e falhando, ó. Olha lá, quando ela vem e falha, ela retorna, ó. Ó, veio, falhou, retornou. Veio, falhou, retornou. E ela veio, falhou. O que que vai ocorrer, pessoal? Conta aí para mim nos comentários.